Inclusive, a igreja criou até intervalos entre notas que eram proibidos por serem até diabólicos. Nossa. Que era o trítono, né? Esses avanços na música e na pintura, eles antecipam mudanças na sociedade. Sabe uma que eu já consegui estudar? Na época que eu trabalhava no Exército, na área de comunicação social, mas também na área de operação psicológica, a gente fez um seminário de comunicação lá e nós convidamos o professor José Miguel Wisnik. O professor José Miguel Wisnik era, eu não sei se ele já se aposentou, mas ele é um professor de literatura da USP, acho que da ECA, da Escola de Comunicação e Arte, né? Ou talvez da Letras, eu não me lembro. Mas ele era um professor de literatura e as palestras dele muito legais. Mas ele também era formado no Conservatório de Música, um pianista que já gravou com Caetano Veloso, com a galera top. Então ele fazia seminários assim, em que ele explicava a teoria por trás da música, explicava a letra da música a partir da literatura e depois tocava. Sim. Ao vivo. Era legal pra caramba. Então, por causa disso, eu convenci o pessoal do Exército a convidá-lo para dar aula sobre a maneira como você pode influenciar usando a música. E ele pegou alguns slogans e jingles políticos e analisou pra gente. Aquele, por exemplo, do Lula. Lula lá. Sim. E ele foi mostrando como é que essa melodia é altamente persuasiva, altamente empolgante, sim, por causa do ritmo e da melodia. Ele deu uma aula incrível, cara. Então, é um tipo de mensagem subliminar? É, porque é uma música que tá te cativando, que gruda, que tá te trazendo. Só que eu não vou conseguir reproduzir isso agora, apesar de eu ter estudado no Conservatório de Música também, mas não me recordo o detalhe de que ele explicou da harmonia, da melodia e do ritmo. Mas ele explicou como é que aquele conteúdo ali era altamente cativante e persuasivo. Tipo assim, uma obra de arte do jingle político. Eu não lembro quem compôs aquele jingle, mas o cara tirou nota 10, porque ficou perfeito, né? Total. Que a gente o problema é que hoje, cara, com inteligência artificial, você já compõe também, né? É. Você bota ali, faça um jingle maior, persuasivo do mundo e tal. Então você vê, já que a gente falou nisso, existe todo um universo das mensagens subliminares a partir da estrutura da música. Aí essa parte é legal. A gente tem a música modal, a gente tem a música tonal e a gente tem a música atonal. Essa evolução da música é sensacional. O como ela foi, o tipo de mensagem subliminar que ela passa. Por quê? Quando a Igreja Católica se estabelece, eles começaram a criar um conceito de padronização através da música. Por quê? Cada região da Europa, ou do mundo conhecido, usava um tipo de música na missa. Um tipo de ritmo, um tipo de estrutura musical. Você tinha o rito visigótico, que era os visigodos faziam na região da Espanha e Portugal. Você tinha um rito mais francês, você tinha um rito italiano. Aí o Papa Gregório, e o Gregório é um nome interessante, porque Gregório vem de Gregorim em grego, que significa vigiar. Então ele que queria monitorar tudo e fazer tudo ficar igual, ele teve a ideia de criar um modelo musical que a gente conhece como canto gregoriano por causa dele. Como é que é o canto gregoriano? Ao contrário da música dos trovadores, que tinha mais liberdade, o canto gregoriano, ele é uma música de estilo modal. A música modal, ela é o seguinte, ela tem uma nota principal e todas as notas giram em torno dessa nota principal, ou seja, todo mundo segue o mesmo líder. Então a música modal, pela estrutura dela, do canto gregoriano, né, eles falam aleluia, usa várias notas, mas sempre cai naquela nota mestre, principal. Né? Aí você tem os modos gregos lá, lídio, mixolídio, eólio, locro. Então significa o quê? Todo mundo segue uma mesma nota e todo mundo canta em uníssono. Quando uma nota está sendo cantada, todo mundo está cantando a mesma nota. Por isso que ele chama de cantochão também. Tá todo mundo cantando. Vamos mudar de nota. Todo mundo muda. Não tem acorde, né? Geralmente o acorde é formado por uma tríade, né? A primeira, a terça e a quinta. Então o que é o acorde? São notas diferentes que estão concordando. Entendi. Notas diferentes estão concordando significa opiniões diferentes são permitidas, mas para trabalhar junto. Eles não quiseram isso. Eles falaram, não, vamos fazer música modal, canto gregoriano, todo mundo cantando igualzinho. Uníssono. Quando o líder está cantando uma coisa, todo mundo canta junto. Então,
lockstep, né? Como diz em inglês, todo mundo junto, né? E aí a ideia, o conceito da igreja, que é o conceito de sempre o mesmo, semper idem em latim. Vamos ficar sempre o mesmo. E o professor José Miguel Wisnik tem um livro sensacional sobre isso, para quem quiser estudar, chamado O Som e o Sentido, que antigamente vinha com um CDzinho com os exemplos das músicas que ele citava. Que ele falava assim, agora, pô, vamos estudar o canto polifônico dos pigmeus do Gabão. Você fala, meu irmão, que parada é essa? Nunca ouvi falar. E é exatamente isso, canto polifônico, canto polifônico dos pigmeus do Gabão. Aí tinha no CDzinho. Você, agora eu entendi, porque explicando é difícil. Então, nesse livro, que parece um pouco com o conteúdo do livro Noise, The Political Economy of Sound, que é um livro de origem francesa, mas eu dei o título da versão em inglês, esse livro vai explicar isso. Música como mensagem subliminar, música como controle da sociedade, né? Música como engenharia social. Sim. Então, o canto gregoriano, ele além dele ser todo mundo cantando junto, em volta da nota principal, e sem acorde, ele também era uma música que não tinha início, meio e fim. Ela não tinha, assim, coro e refrão. Ela não tinha tensão e relaxamento. Ela era sempre... Entendeu? É tipo assim, dá pra ficar cantando isso aqui a vida inteira. A música não conclui. Por quê? Porque a ideia era que a nossa presença na terra da igreja seja perene, eterna. Aí o que acontece? Né? Acontece o que o Papa Leão X falou, que soltaram um touro desgovernado no nosso jardim, que é o Martim Lutero. Entrou, como é que é? Entrou um javali no meu jardim, pô, destruiu meu jardim todo. Aí surge o Martim Lutero com a Reforma Protestante. A primeira coisa que ele faz quando ele se desliga da igreja, ou quando ele é desligado, porque ele não queria se desligar originalmente, ele foi excomungado. Então ele queria reformar, por isso que é reforma, né? Mas ele acabou sendo expulso e tal. Teve a Dieta de Worms, que foi uma reunião com o imperador da época, que era o Carlos V. E declararam ele como herege e falaram, vamos matar. Aí o Duque Frederico II da Prússia escondeu ele dentro do castelo. E ele ficou lá dentro traduzindo a Bíblia para o alemão, né? Foi uma revolução cultural, porque não tinha Bíblia no alemão. Inclusive, as regras gramaticais do alemão hoje são baseadas nas escolhas que Martinho Lutero fez quando ele traduziu a Bíblia para o alemão. Isso é legal pra caramba da importância cultural da Reforma Protestante. Mas aí, o que ele faz? Ele se desliga desse conceito do cantochão, do canto gregoriano, e cria o canto coral. Então, uma música é a música gregoriana, outra música é a música que vem com a Reforma Protestante, que é a música, por exemplo, de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, ele já começa a fazer acordes, ele já começa a usar o cravo, né? Por isso tem um cravo bem temperado, começa a fazer as fugas que vão explorando a tonalidade. Então, a música modal, ela dá lugar no protestantismo à música tonal. A música tonal é diferente da modal. A tonal é o seguinte, tem um tom, o tom da música é sol. Você pode tocar a nota que você quiser, desde que ela esteja dentro da escala de sol maior, entendeu? Então você tem vários acordes que você pode tocar e várias notas que você pode tocar nas escalas. Uma escala cromática, uma escala pentatônica e por aí vai. Ou seja, nós admitimos opiniões diferentes. A gente admite, tem liberdade de pensamento. Só que tem que estar dentro do mesmo geralzão, que é o tom. Então ali tem acorde. O que é acorde? Um acordo de vozes diferentes. Entendi. Você tem a primeira, a terça e a quinta, que juntas criam um acorde, que é um acordo. Então, a mensagem subliminar que está passando é: aqui tem mais liberdade. Aqui a gente admite opinião diferente. Você pode até falar que você não concorda com essa doutrina, mas, poxa, tem que acreditar em Deus, não pode ser ateu, que aí também é demais. O ateísmo seria fugir do acorde, né? Ou do sistema das escalas. Então, quando você chega hoje na música, geralmente é uma música tonal, é nesse processo. O desenvolvimento disso foi incrível. É sensacional esse estudo, né, de como surge a música tonal. Os cálculos matemáticos foram feitos para criar isso. Envolve você afinar os instrumentos de uma determinada forma e você colocar notas de uma determinada forma. Aí vai surgir o piano, vai surgir os instrumentos temperados, né? Temperado não é com molho de ketchup, não. Temperado é que eles têm as trastes, né? Você vê o violão, ele tem as trastezinhas que separam as partes ali das notas, né? Então, o instrumento, eles começaram a fazer os instrumentos temperados, as escalas, e falar: meu irmão, o tom da música é sol. Manda brasa aí, é só seguir as escalas. E a galera começou a tocar todo mundo junto, notas diferentes, mas dentro do mesmo tom. É tipo assim, todo mundo na sua, mas com alguma coisa em comum.
né? Que era slogan do Free, do cigarro Free. Cada né? um na sua. Não é mais com alguma coisa em comum. Acho que era isso, né? Cada um na sua. Aí tinha o Free Jazz Festival, que era legal pra caramba, né? Então, o que que acontece? Começa a chegar uma galera falando, poxa, muito legal ter liberdade, mas vocês me obrigam a bater no limite do tom. Eu não posso sair do tom. Eu não posso tocar uma escala atonal, ou como a gente chama na música, outside. Sim. Não dá. Não é admitido isso. Inclusive, a igreja criou até intervalos entre notas que eram proibidos por serem até diabólicos. Nossa. Que era o trítono, né? Que é o diabolos em música. Por quê? Que é um intervalo que, de uma nota para outra, soava estranho. Dava uma sensação ruim. Então eles proibiram isso, o trítono. E aí a primeira música que o Black Sabbath faz, que é Black Sabbath, o nome da música, é toda em cima do trítono, né? Sai de propósito pra dar uma zoada, né? Então, tinha coisa até proibida. O cara ia pra Inquisição se ele compusesse um negócio com o trítono, né? O trítono era chamado diabo na música. E aí, o que que acontece? Os protestantes estão lá falando, não, aqui a gente tem mais liberdade. Só que de repente chegam os caras e falam, pô, mas e se eu quiser ser ateu? Não dá, pô. Eu quero ser ateu, e aí? Aí o que acontece? A música começa a se fundir numa música atonal. Que aí não tem mais tom mesmo. É bagunça total. Você toca a nota que tu quiser e tá valendo. Então, não tem mais acorde, não tem mais acordo, não tem mais... Ou tem acordo, mas os acordes não seguem uma regra desse tom. Então, tanto o José Miguel Wisnik quanto... Eu esqueci o nome do autor do livro, Noise, The Political Economy of Sound, eles vão dizer que a música, ela sempre antecipa mudanças na sociedade. Primeiro surge o canto gregoriano, depois vem essa tendência na igreja. Primeiro surge a música tonal, depois vem a reforma protestante. Primeiro surge a música atonal, depois vem a Revolução Francesa ateia. Não 100% ateia, porque Voltaire acreditava em Deus, mas anticlerical, por exemplo. Anti-antigo regime. Então a música atonal, o que que eles fazem? Enquanto na música tonal tem o tom de sol maior e você tem que tocar as notas dali, a música tonal, ela fala, meu irmão, você pode tocar as 12 notas. Por que 12 notas em vez de 7, né? Porque você tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e os sustenidos ou bemóis, né? Então, aí surge, por exemplo, a música dodecafônica, que é o Arthur Schoenberg que cria, né? Que você toca as 12 notas de forma que nenhuma das 12 notas que você tocou tenha autoridade sobre as outras. É tudo no horizontal, na mesma hierarquia. E aí depois, isso a gente está falando início dos anos 1900, né? Finalzinho de 1800 ali. Aí vem o Stravinsky, ele já fazia um pouco isso, já brincava com essa tonalidade. Richard Wagner já brincava também. Algumas coisas do Beethoven já eram um pouco no limite da tonalidade. Mas aí você vai vendo uma coisa que vai acontecer, por exemplo, muitos anos depois, quando os caras vão começar a falar, olha, vai vir uma doutrina anarquista falando que não deve ter hierarquia. Aí vão surgir o anarcocapitalista, que aí vão brigar com os socialistas e tal. E lá na frente, hoje, por exemplo, isso se reflete até no meio digital. Por quê? Aí a gente fala um pouco sobre isso em alguma conversa. Lembra quando tinha o Napster? Sim. Então, o que era o Napster? O Napster era um local onde todo mundo botava arquivo lá e a galera ia lá e baixava. Certo. Ou seja, o Napster é como se fosse o canto gregoriano. Porque o canto gregoriano tem uma nota que manda em tudo, ou seja, tem um ponto central, um ponto de referência. Na verdade, aí essa parte é que você vai gostar. Essa época do canto gregoriano é representada no espaço bidimensional da tela de um quadro, na Renascença, como ponto de fuga. É mesmo? Porque quando você estuda, todas as linhas convergem para um único ponto. Aquele ponto é o rei da parada. E é o quê? É um único Deus. Coloca a profundidade de campo ali, né? Para mostrar ponto de fuga. Ponto de fuga para o pessoal entender. Né? Isso. Então, quando você faz esse estudo, você percebe que esses avanços na música e na pintura, eles antecipam mudanças na sociedade. Porque enquanto você vê ali... A própria Mona Lisa tem um ponto de fuga, né? Tem. Você tem o fundo que vai convergindo, né? Atrás dela tem a estradinha e tal. Isso os caras começaram a fazer em Florença, quando eles observavam as catedrais e os corredores, e eles começaram a perceber que pela fisiologia do olho, o que estava mais longe era menor, o que estava mais perto é maior. E eles visualizaram essa ideia do ponto de fuga, né? Olha lá o ponto de fuga, né?
Isso é uma representação da música tonal, da música modal, perdão. Que tem um ponto e tudo vai para aquilo. É como se fosse um buraco negro que suga tudo, né? Chupa tudo. Aí o que acontece? Alguns caras olham para isso e falam, eu não quero mais seguir isso. Por exemplo, tem algumas obras do Rafael, não vou me lembrar de cabeça, que já tem 2 pontos de fuga diferentes. Tem um ponto de fuga embaixo e outro em cima. O que significa isso? Não é mais um único papa, uma única igreja, agora tem 2. Isso já é uma antecipação à reforma protestante. Total. Entendeu? Nas artes visuais, ali tá dando para ver legal por causa dessa marca no chão. Claro, né? Então, é aquele conceito de que tudo que tá perto é maior, tá longe é menor, e se você for pro infinito, vira um ponto, né? É a maneira como a fisiologia da nossa visão funciona. Então, assim como você teve ali o cisma do Ocidente, que foi quando a igreja, em 1453, a igreja de Roma brigou com a igreja oriental da Constantinopla, viraram 2 igrejas. Não tinha reforma protestante ainda. 2 papas. Teve a crise dos papas lá, né? A crise das investiduras, né? Como eles chamam. Teve uma briga do rei com o papa, né? Porque o rei lidava só com a nobreza e o papa com a religião. Aí o papa quis dar pitaco na nobreza e o rei também quis dar pitaco na religião. E na verdade o Império Romano restaurado no Sacro Império Romano Germânico, ele já é isso. Porque você não tem só um imperador romano, agora você tem o imperador de Roma e o papa. Por isso que é o Sacro Império Romano e Germânico, é Alemanha e Itália, Roma e Alemanha. Então, são 2. Aí começa na pintura 2 pontos de fuga.